A gente traz informações sobre uma atividade, deve estar se encerrando, estava previsto para se encerrar por volta de 13h, que é a 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Iguatu. Essa conferência que tem a participação de algumas entidades, de algumas organizações, de alguns conselhos de direito aqui no município de Iguatu, e ela é uma realização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da Secretaria de Assistência Social e Poder Público Municipal. Essa conferência está acontecendo ali na Escola de Saúde Pública, no auditório da Escola de Saúde Pública, e tem aí bastante, uma participação bem expressiva, tem mais de 200 participantes naquele auditório, e o tema dessa conferência desse ano é o seguinte: a situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela Covid-19, violações e vulnerabilidades de crianças e adolescentes, ações necessárias para a reparação, a garantia de políticas de proteção integral com respeito à diversidade. Esse foi o foco dessa conferência, nessa edição de 2023. A gente conversou com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Iguatu, a senhora Ana Paula Ochoa. Ela conversou com a gente sobre a importância desse momento de debater esse público, políticas para esse público tão vulnerável que é o de crianças e adolescentes, principalmente nesse momento pós-pandemia, né? Quais os impactos da pandemia para as crianças e adolescentes iguatuenses? Hoje a gente está realizando a 11ª Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, e nossa conferência ela tem um tema. O nosso tema é em virtude da vulnerabilidade do que ocorreu na Covid-19. Quais foram os efeitos para o nosso público de referência, né, criança e adolescente. E nesse momento a gente está realizando uma palestra magna com a doutora Moísa Medeiros, que ela está abordando a temática, né, no nosso município. A gente tem efeitos positivos, mas também sabe que a pandemia trouxe muitas coisas que prejudicou esse público, né? Como na educação, que teve a questão de uma nova adaptação, né? Uma educação virtual que afetou, a questão da saúde mental, e também a gente nesse momento, como a sociedade está presente, a gente discute as estratégias de participação, né? Na participação de orçamento, para entender como é que ocorre o orçamento da política pública. Então está sendo um momento muito bacana. Interessante. Bom, vocês discutiram num dado momento sobre a proteção da criança e do adolescente durante a pandemia, o que fazer para protegê-los, e com certeza continuará sendo um público bastante vulnerável e necessária realmente a maior atenção. O que vocês pretendem colher de ações futuras a partir desse momento de conferência, onde vários entes estão presentes e dando a sua contribuição para o assunto? A partir desse momento, a gente vai criar estratégias para que possa ter planejamento e possamos avançar. A partir de ouvir os entes que estão referentes aqui, como o Conselho Tutelar está presente, CREAS, CRAS, NUCA, Selo Unicef, a gente vai estar criando essas estratégias e tentando levar para o Poder Legislativo, o Poder Executivo, que possa fomentar essa política. A senhora falou aí de alguns pontos positivos. Dentre eles, a gente pode dizer que houve um olhar macro para todo o ser humano como um todo. O olhar humanitário também foi aflorado nesse período da pandemia, e com isso, aqueles públicos mais vulneráveis, no caso de criança e adolescente, também tiveram uma maior atenção? Eu acredito que, na minha visão, a gente, no momento da pandemia, cuidou mais do outro, né? E assim a gente tem um olhar mais atento com a criança e o adolescente. Mas a gente precisa reforçar esse olhar, porque ainda existem muitos reflexos da pandemia. Os reflexos daí, um ponto que a gente bate muito é na questão da saúde mental. A saúde mental foi muito afetada, então a gente precisa fortalecer essa política pública, e principalmente na questão de crianças e adolescentes, aumentar as atenções, aumentar os grupos, né, fortalecer os que já temos, né, dar mais encaminhamento nessa saúde. Bom, vocês puderam conferir aí, quem está nos acompanhando através das redes sociais, alguns registros desse momento
dessa Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a 11ª edição. Podemos ver aí o registro dos jovens que também estiveram lá participando, acompanhando e também tiveram seu momento de protagonismo na realização da conferência, e bem como alguns participantes, né, algumas entidades, algumas organizações. A palestrante, a senhora Moísa, que é assistente social, trouxe também na sua fala a preocupação das ações futuras em defesa da criança e do adolescente aqui no município de Iguatu. E para trazer a fala do poder público, a gente traz a participação do Pablo Neves, ele que é o atual secretário da Assistência Social do município de Iguatu, falando quais os possíveis encaminhamentos para essa conferência municipal sendo realizada no dia de hoje aqui no município de Iguatu. E esse é o momento, Daniel, de nós chamarmos toda a sociedade, o poder público, né, os órgãos que compõem essa rede de proteção de crianças e adolescentes, para que nós possamos jogar luz sobre todas essas repercussões que a pandemia da Covid-19 trouxe para as nossas vidas e que nós sabemos que a pandemia evidenciou situações de desigualdade, de violações de direitos, de violências, que atacou de cheio esse público, né, que são crianças e adolescentes e que muitos, né, estão em situação de vulnerabilidade social. Então, efeitos na educação, efeitos na parte de nutrição e segurança alimentar, né? A pandemia trouxe efeitos econômicos para as vidas, né, de crianças, mas sobretudo para as famílias em relação à questão de emprego e renda, né? Então tudo isso precisa ser observado, porque a conferência convida a sociedade para traçar estratégias nesse momento de construção de políticas públicas, né, para que nós tenhamos a recomposição dessa rede de proteção e a garantia dos direitos de nossas crianças e adolescentes nesse próximo ciclo. Essa conferência, para além do debate sobre os problemas enfrentados através das dificuldades desse público vulnerável, há um momento prático, onde tudo que é discutido aqui é levado para o poder público, é levado para, de fato, quem pode tentar resolver os problemas apresentados pelos entes que estão participando aqui, que são muitos. Sem dúvida, as conferências surgiram em 95, em novembro de 95, foi a primeira conferência dos direitos da criança e adolescente e surgiu como um marco de consolidação da participação da população nesse ciclo, né, de construção, de elaboração, de avaliação e monitoramento das políticas públicas. Então, nós estamos muito entusiasmados porque o controle social, Daniel, nesse último governo, ele foi deixado para lá, né, e nós estamos no momento de reconstrução, né, da participação da sociedade na gestão municipal através desses momentos, né, de fóruns, de conferências, fortalecendo o papel dos conselhos de direitos, né, nesse processo mesmo de elaboração. Então esse é o momento que nós vamos tirar delegados para a conferência regional e isso tudo vai culminar, né, numa grande conferência nacional que vai ser realizada em Brasília, quando de lá vai ser consolidado, né, todas as contribuições das 3 etapas, né, porque as conferências acontecem em 3 etapas, municipais, regionais e estaduais e a conferência nacional. Então é muito importante a participação da sociedade. Hoje nós contamos com a presença de crianças, de adolescentes que participam do núcleo de cidadania, crianças e adolescentes da nossa rede de atendimento da assistência, da rede municipal de educação, de profissionais que diariamente estão na ponta operacionalizando essas políticas públicas que atendem esse público. Então é de fato a conferência o espaço adequado para que a sociedade, para que os servidores, para que o próprio poder público pare para planejar, né, fazer a construção coletiva de políticas públicas, fazer o monitoramento para perceber o que é que deu certo, o que porventura não deu e traçar novas estratégias para esse próximo período de 4 anos. Tá aí, né? Como diz o secretário de Assistência Social de Iguatu, Pablo Neves, esse é um momento municipal, os projetos, as ideias
serão encaminhadas também para a Conferência Regional e Estadual e depois para a Conferência Nacional. Então, através disso serão encaminhados os delegados das conferências municipais, todos os municípios promovem esse tipo de atividade nessa conferência municipal que visa a defesa, a proteção e o cuidado para com as crianças e adolescentes, no caso aqui a Conferência Municipal de Iguatu, que, como eu disse, deve estar se encerrando agora, estava marcado para se encerrar agora por volta de 13h, sendo realizada ali na Escola de Saúde Pública, com bastante participantes, né, de outras instituições, de outras organizações, de outros conselhos também estavam por lá, discutindo aí os impactos da pandemia, da Covid-19, em prol das crianças e adolescentes de Iguatu.